Olá! Hoje vamos para a nossa segunda aula do curso de Design para quem precisa se virar. Hoje vamos falar um pouco sobre hierarquia e alguns princípios do design. Então, vamos lá! Bem, primeiro falar um pouco sobre hierarquia, e isso é algo importantíssimo. Embora não pareça, mas é fundamental no design. Bem, o Victor Papanek vai dizer que design é um esforço consciente de impor uma ordem significativa. O que ele quer dizer? Que o design, como a gente viu na aula anterior, ele não é algo aleatório, ele não é algo simplesmente por preferências ou gostos pessoais, ele não é algo feito de qualquer maneira ou de forma arbitrária. O design envolve um esforço consciente, então é aquilo que a gente falou da última vez, de ter uma metodologia, de pensar o que eu quero falar, para quem que eu quero falar, como que eu quero falar. Então ele envolve um esforço consciente, e um esforço consciente de quê? De impor uma ordem significativa. O que isso significa? Que quando eu vou produzir um material, seja um cartaz, seja um site, seja uma peça para rede social, a ordem das informações, a hierarquia das informações, isso é muito importante e isso tem que ser algo significativo, isso tem que fazer sentido para o nosso público de interesse, tem que fazer sentido para as pessoas que vão ter acesso a esse material, a essa peça, a esse site. Então, design é um esforço consciente de impor uma ordem significativa, de impor uma ordem de informações que faça sentido para quem está vendo, que faça sentido para quem está recebendo aquele material ou aquele conteúdo. E aí o material, assim, e agora a gente está falando especificamente, sei lá, de um material para redes sociais, por exemplo, que talvez seja o que vai ser mais usado por quem está assistindo esse curso, por você que está assistindo esse curso. O material ele tem uma série de informações. Então ele vai ter data, se for um evento, por exemplo, ou alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter data, ele vai ter um título, ele vai ter a marca visual, o símbolo gráfico de quem está promovendo aquilo, ou de um parceiro, ou de apoiadores, enfim. Ele vai ter um local onde aquilo vai acontecer, ou um link onde remotamente vai acontecer. Ele vai ter uma descrição do que é aquilo, provavelmente ele vai ter uma imagem, ele vai ter uma ilustração, uma foto, alguma coisa nesse sentido. Então o material tem todas essas informações. E aí o papel da hierarquia, o objetivo da gente estudar a hierarquia é justamente dar uma ordem significativa, como o Victor Papanek falou, a todas essas informações. E aí, como que a gente hierarquiza então, né? Assim, falando de uma forma bem... Claro, tá, gente? Aqui é uma coisa bem simples, uma coisa bem objetiva, bem prática. Obviamente que na atuação profissional de um designer, isso é uma coisa muito mais complexa, isso é uma coisa muito mais elaborada. Tipo, a gente tem disciplinas inteiras durante um semestre inteiro, durante um ano inteiro, só para discutir e propor essas questões. Então aqui o que eu estou passando para vocês é uma coisa bem simples, bem resumida, bem enxuta, para que você que não é designer, que nunca estudou formalmente design, tenha condições mínimas de aplicar isso no seu dia a dia, de aplicar isso nos materiais que você produz ou que você auxilia de alguma forma, tá bom? Isso é bom ficar bem claro. Então, a primeira coisa da hierarquia é a gente pensar na prioridade. Ou seja, eu vou fazer um material. O que desse material é o mais importante? O que eu quero comunicar com mais ênfase? Aqui entra um pouco do que eu falei na aula passada. Se a gente quer dar prioridade para tudo, se a gente quer dar destaque para tudo, nada vai ter destaque. Se tudo tem destaque, nada tem destaque. A gente acaba banalizando a informação nesse sentido. Então, ainda que você ache, mas tudo é importante, o título é importante, o cara precisa saber a data, ele precisa saber onde vai ser, então assim, acaba que todas as informações são importantes. Talvez na sua cabeça funcione assim, mas se tudo é importante, mais uma vez, nada é importante. Então, priorize uma informação inicial. Sei lá, talvez o título daquele evento ou algo que o cara é ótimo, putz, informalidade a nível extremo aqui. Aquilo que o público vai ver inicialmente e falar, caramba, peraí, isso aqui me chamou a atenção. E aí, a partir do momento que aquilo chama a atenção dele, ele vai para as outras informações. Então, beleza, aquilo chamou a atenção dele, agora, deixa eu ver melhor sobre isso. Que dia que vai acontecer? É em tal local, ou
é tal proposta. Então, uma informação precisa ser a mais importante. Pensa sempre nisso. Uma segunda característica da hierarquização é a simplificação. Por exemplo, a gente pensar qual informação é desnecessária. Aí eu vou dar um exemplo prático de uma coisa muito pessoal, não necessariamente é uma regra, mas, por exemplo, quando a gente faz um cartaz, um convite digital, alguma coisa assim, é muito comum as pessoas colocarem assim, tipo, data, 20 de abril, por exemplo. Só que eu não gosto de fazer isso porque eu acho que o termo data é uma informação desnecessária. Pelo menos nos materiais que eu preciso produzir, para as pessoas que eu preciso produzir, isso é uma informação desnecessária, porque se a gente já está lá 20 de abril, subentende-se que essa é a data daquela atividade, daquele evento que está sendo comunicado. Então a gente escrever o termo data, ou escrever horário, 20 horas, isso são informações, na minha opinião, desnecessárias, que vão deixar a peça, o material, com mais conteúdo, com mais texto, com mais informação, e vai tirar o foco daquilo que é mais importante. Então, pense sempre se tem alguma informação que é desnecessária. Se tem algum elemento, algum texto, algo ali naquela peça, naquele material, que pode ser eliminado ou, se não eliminado, então simplificado. Porque isso vai ajudar a deixar esse material mais enxuto, mais objetivo, mais claro e comunicar melhor com as pessoas. E por fim, e talvez uma das coisas mais importantes, é a ordem. Você pensar na ordem das coisas. Existem padrões da forma de leitura que são naturais para nós, ocidentais, por exemplo. Então ninguém lê um material de baixo para cima, por exemplo. Geralmente as pessoas leem de cima para baixo e geralmente no movimento do canto superior esquerdo descendo em diagonal para o canto inferior direito. Não necessariamente sempre é assim, e a ordem visual, nós enquanto designers, ou você que está propondo um material, pode conduzir o leitor, o público, a ler determinado material de uma forma específica. Isso é possível fazer com elementos de design. Mas sempre pensar nisso, assim, não colocar as coisas aleatórias, ou não... Se você não tem domínio disso, se você não tem domínio de layout, de diagramação, não inventa muito, assim, tenta... Aquilo que eu já falei, tenta fazer o feijão com arroz bem feito. É melhor fazer um feijão com arroz bem feito do que um prato elaborado mal feito. Então, tenta pensar sempre nisso, assim, que as pessoas leem as coisas e existe um padrão de leitura, assim. E aí a gente está falando especificamente de nós, povos ocidentais. Os povos orientais ou de outras culturas têm outras ordens de leitura, outras formas de ler um texto ou ler um material, tá bom? Então, aqui eu dei dois exemplos pouco abstratos, mas só para vocês entenderem melhor. Cada mancha roxa dessa é um tipo de informação. Então, no primeiro exemplo, no exemplo 1, a gente tem um cartaz, por exemplo, 2 cartazes aqui, mas no exemplo 1, todas as informações têm o mesmo tamanho e têm o mesmo destaque no material. Então, acaba que aquela ideia de que nada nessa primeira peça, tem destaque. São todas informações com o mesmo peso visual, com a mesma cor, com o mesmo tamanho, com a mesma proporção. Como se todas as informações tivessem a mesma importância, mas acaba que fica algo monótono, fica genérico, e você não consegue dar destaque para nada. Então o exemplo 2 é como se eu tivesse pego as mesmas informações do exemplo 1, são a mesma quantidade de blocos, mas eu hierarquizei. Então, eu comecei com uma linha mais fina, de uma cor mais clara, porque talvez uma informação que não tenha tanta importância, embora ela tenha que estar presente. Talvez, sei lá, isso poderia, se fosse um cartaz, poderia ser, sei lá, Kaique Fernandes apresenta essa primeira linha. E aí esse segundo bloco roxo, mais pesado, com a cor mais forte, poderia ser curso de design para quem precisa se virar. Que isso é o que eu quero dar mais destaque, isso que eu quero que tenha mais importância. Então eu coloco isso maior, com uma cor mais forte, para literalmente dar destaque. E embaixo disso, uma segunda informação que tem um pouco menos de importância, mas ainda assim é importante. Então ela é um pouco menor e com um roxo um pouco mais claro. Mas ainda assim, esse bloco central desse roxo mais escuro e esses 2 roxos menores, mais claros um pouco, se você olha para essa peça, é esse recorte que te chama a atenção de cara. É para esse recorte que você vai ver inicialmente. Ou seja, essas informações são as informações mais importantes que eu queria
nesse layout, nessa peça, por exemplo, esse cartaz. E aí depois vem outras 3 informações que são já menores e com uma cor mais clara um pouco, porque talvez sejam informações complementares, uma descrição, explicando como vai ser, talvez um link, alguma coisa assim que, nesse caso, não teria tanta importância ou não seria a informação que as pessoas iriam ver de cara ou queria chamar a atenção de cara, tá bom? Espero que esses 2 exemplos tenham ajudado, assim, minimamente a vocês entenderem essa questão da hierarquização, mas a gente vai ver isso mais prático agora. Através dos princípios do design. O design tem alguns princípios, e aqui, obviamente, mais uma vez, a ideia não é esgotar o tema, não é saturar tudo que existe de informação, mas é dar um mínimo, um básico, quase instrumental, assim, para vocês poderem aplicar nos seus projetos. Bem, então a gente vai usar de exemplo. Como eu tinha falado na primeira aula, esse curso inicialmente foi feito com o pessoal da Lanutri, que é a Liga Acadêmica de Nutrição aqui da UFG. E aí, como exemplo, eu peguei, sei lá, vamos fazer uma peça de divulgação para um curso introdutório da Lanutri. E aí, essa é a nossa peça, e obviamente eu fiz ela, joguei as informações assim meio aleatórias propositalmente, para a gente ver como que a gente pode sair dessa peça e criar algo mais agradável, algo mais preciso em termos de informação, algo que vai chamar mais a atenção do público, aplicando os princípios de design. O primeiro princípio, então, é o princípio de alinhamento. Isso significa que nada deve ser colocado arbitrariamente em uma peça e que os elementos dessa peça, os elementos visuais, devem ter alguma ligação visual entre si. Então, quando a gente pega esse exemplo, o exemplo que eu fiz inicialmente, as coisas estão aleatórias dentro da peça, eu fiz isso propositalmente, e elas não têm nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de ligação, são informações soltas jogadas dentro desse quadrado branco, que seria uma peça para as minhas redes sociais, ou para as redes sociais da Lanutri. Então, como que a gente poderia aplicar o princípio de alinhamento para essa peça? Simplesmente, por exemplo, alinhando tudo à esquerda. Então, eu vou voltar. A gente tem as informações aleatórias e a gente pode alinhá-las para ter um padrão visual mais claro, mais bem definido. E aí aqui, mais uma vez, fazendo uma observação, esse alinhamento não é o único tipo de alinhamento, existem vários alinhamentos possíveis, existem alinhamentos, inclusive, que não são todas as informações de um mesmo lado, a gente pode alinhar um pouco de um lado, um pouco de outro, algumas coisas assim. Mas aí a gente precisa ter um pouco mais de domínio de layout, de grid, de diagramação. Aqui é um exemplo bem simples, bem prático, bem objetivo, só para vocês entenderem um pouco, tá bom? Um segundo princípio é o princípio de proximidade. Isso significa que itens que são relacionados entre si devem ser agrupados, porque isso vai ajudar com que as pessoas leiam as informações necessárias de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara. Então aqui na peça, que é ainda o exemplo anterior, o exemplo já alinhado, a gente tem lá em cima a data, depois curso introdutório, nutrição cotidiana contemporânea, depois faculdade de nutrição, UFG, das 14 às 16 horas, por exemplo. E quando a gente aplica o princípio de proximidade, a gente sai disso e vai para isso. Então perceba, aqui as informações estão distantes e separadas, aqui agora elas já estão agrupadas. Então, o curso introdutório e nutrição cotidiana contemporânea foram agrupadas lá no topo da peça. A data e o horário foram agrupados também. E o local, ou seja, a Faculdade de Nutrição e a UFG, que é a instituição que está promovendo esse fictício curso. Então, vejam a diferença. Aqui antes as informações estavam soltas, separadas, sem vínculo, sem conexão. E agora a gente já conseguiu agrupar essas informações em blocos de sentido. Então, o primeiro bloco é sobre o curso especificamente, que é um curso introdutório, e esse curso introdutório é sobre nutrição cotidiana. No segundo bloco, a gente tem as informações de data desse curso, data e horário, ou seja, vai ser no dia 29, das 2 às 16. E um terceiro bloco é o local de realização e quem que está promovendo esse curso. Ou seja, ele é na Faculdade de Nutrição da instituição UFG. A gente tem blocos com grupos de sentido de informação. As informações não estão soltas, não estão aleatórias, mas elas estão agrupadas em grupos que têm sentido, em grupos de informação onde a pessoa vai ler informações diferentes, mas que fazem sentido entre si. E um próximo princípio
e talvez um dos princípios mais importantes, é o princípio do contraste. Isso significa que elementos não devem ser ocasionalmente similares e que é necessário diferenciar informações que são diferentes. O que eu quero dizer quando elementos não devem ser ocasionalmente similares? Se a gente volta aqui nesse exemplo, todas as informações têm a mesma tipografia, do mesmo tamanho e com a mesma cor, ou seja, elas têm similaridade. No entanto, é uma similaridade simplesmente ocasional. Elas foram feitas assim, mas não tem um motivo de serem assim, e isso dá a ideia de que é como se todas essas informações dissessem a mesma coisa, e não dizem. Cada informação ela tem a sua importância e ela fala algo diferente. Então a gente tem que pegar esses elementos que estão ocasionalmente similares, ou seja, estão similares de forma desproposital, e diferenciar propositalmente esses elementos. E aí, para a gente fazer essa diferenciação, e é a dica que eu coloquei aqui embaixo, a gente pode usar cor diferente, a gente pode usar peso diferente. Quando eu falo de peso, é, por exemplo, usar uma tipografia regular e uma outra tipografia bold, ou uma outra tipografia light, ou um itálico, enfim. Não, itálico já não entra no peso, né? Perdão, equívoco do professor. Peso é simplesmente essa questão de bold, light, regular, o peso da tipografia, o peso da mancha gráfica da tipografia. E a gente pode usar o tamanho, então informações que têm mais destaque a gente pode colocar maiores, e a gente pode usar a forma. Aí aqui sim entra o itálico, por exemplo, que é uma forma diferente da forma regular, onde as letras estão retas. Então, a gente pode usar todos esses elementos para trazer contraste, para trazer diferenciação. Então a gente tem esse primeiro exemplo, que é o exemplo que a gente já alinhou e já agrupou as informações, e agora a gente vai dar contraste para as informações. Então a gente sai disso, desse momento aqui, dessa configuração, o termo certo, dessa configuração, e tem essa nova configuração. Então aqui, se você perceber, as informações continuam agrupadas, continuam alinhadas, só que com contraste agora. Então, o curso introdutório fica um pouco menor e o Nutrição Cotidiana Contemporânea fica maior, com mais destaque. O 29 de setembro, que é a data, tem um pouco mais de destaque, porque eu acho que a data é mais importante do que o horário, porque você podendo naquela data, aí sim você vai ver o horário, porque o horário por si só não quer dizer nada. Beleza, é das 2 às 6, mas de qual dia? Então, eu entendo que a data ela é mais importante do que o horário, ainda que as duas informações casadas juntas é que vão determinar se aquela pessoa pode ou não participar daquele determinado evento. E por fim, Faculdade de Nutrição e UFG, que são informações similares e que eu entendi aqui que não teria tanta necessidade de diferenciar em termos de contraste. Então, só voltando para a gente fazer um comparativo, antes a gente tinha todas as informações com a mesma disposição, uma mesma configuração, e agora a gente dá contraste, a gente dá diferenciação, ressaltando informações que a gente precisa ressaltar e deixando informações que não têm tanto destaque de uma forma mais simples ou mais, entre aspas, apagada. E um último princípio é o princípio da repetição, ou seja, repetir elementos visuais a fim de gerar uma unidade das partes com o todo. Então aqui a gente tem uma peça que tem informações diferentes, que tem elementos diferentes, a gente tem um título, a gente tem uma data, a gente tem um horário, e a gente tem uma imagem de fundo. E até agora eu não falei dela, mas a gente tem uma imagem de fundo de uma fruta, algumas verduras, alguma coisa nesse sentido. E a gente pode usar o princípio da repetição para fazer com que todos os elementos da peça, sejam o texto, sejam a imagem de fundo, seja uma marca que você porventura for usar, tenham unidade, ou seja, que as partes tenham unidade com o todo. E como a gente pode fazer isso? Utilizando cores. Então aqui, se você perceber, eu coloquei na tipografia, nas informações textuais, as cores que já são utilizadas nessa imagem de fundo. Então o laranja, daquela frutinha que está no cantinho, o verde, que é boa parte dos elementos da imagem tem verde, e eu usei um cinza, se você não sei se está perceptível, mas eu tirei o preto e coloquei o cinza para ter um pouco mais de harmonia, porque o preto também é uma cor bem contrastante, e eu não queria isso. Então, para a gente fazer o comparativo, a gente tinha tudo no preto, e aí tinha um certo distanciamento entre a tipografia, a informação textual e a informação da imagem.
E quando a gente aplica a cor, ou seja, quando a gente usa o princípio da repetição, aqui nesse caso específico, repetir cores, mas não necessariamente precisa ser repetir cores, pode ser repetir padrões, repetir imagens, alguma coisa nesse sentido, dependendo do que for a peça, dependendo se for uma sequência de peças, por exemplo. Você pode até usar cores diferentes. Vamos supor, você vai fazer uma série de divulgações de um evento sequencial. Então, igual esse curso meu que eu vou divulgar várias aulas. Eu posso, em cada divulgação de cada aula, usar uma cor diferente, mas ter elementos que repetem. E esses elementos vão fazer com que as aulas, ainda que com cores diferentes, por exemplo, elas tenham unidade das partes com o todo. Ou seja, as aulas tenham unidade entre si, formando o curso. Mas aqui nesse caso, a repetição foi apenas das cores. Eu repeti as cores que já estão na imagem para fazer com que as informações textuais tenham unidade com essa imagem. Então, apliquei o laranja, o verde e tirei o preto e coloquei o cinza para deixar uma cor um pouco mais clara, um pouco mais sóbria e não ter um contraste muito agressivo, porque nessas informações, como eu já falei, eu não queria que elas tivessem especificamente destaque, que é a informação de horário e o local desse curso, por exemplo. Então, basicamente esses princípios. E aí veja só como, quando eles são aplicados, embora pareça uma coisa meio abstrata, meio conceitual demais, mas quando a gente entende esses princípios e os aplicam, veja a diferença de uma primeira peça, onde a gente fez da forma meio aleatória, só jogou as informações, para uma segunda peça, onde a gente aplicou os princípios de alinhamento, contraste, repetição, e a gente conseguiu um resultado muito legal, muito mais objetivo, muito mais harmônico, muito mais claro para quem está vendo essa informação, para quem está vendo, para quem está vendo essa peça. Então, se, por exemplo, essa primeira peça aparece no feed do meu Instagram, eu vejo uma confusão de informações e eu simplesmente passo, ignoro, porque eu tenho coisa mais importante para ver. Não eu, Kaique, mas qualquer pessoa tem coisa mais importante. Ninguém vai parar para tentar decifrar uma peça confusa dessa. Mas quando eu olho para essa segunda peça, de cara, eu já identifico, putz, é um curso de nutrição. Caramba, me interessei. Que dia que é? Ah, beleza, 29 de setembro, das 2 às 6, lá na UFG. Entendeu? Entendeu como funciona essa questão da gente destacar determinada informação em detrimento das outras, mas tendo destaque de uma informação, uma pessoa que vê essa informação e aquilo interessa para ela, ela vai parar para ler as outras informações. Então, por isso que é tão importante a gente aplicar esses princípios de hierarquia, esses princípios de design, esses 4 princípios que eu mostrei para vocês nas nossas peças. Então, tentem fazer isso, se esforcem, assim. No começo vai ser um pouco difícil, porque vai parecer algo muito abstrato para vocês, quando vocês forem tentar aplicar isso. Mas, com certeza, quando vocês praticarem, à medida que vocês forem utilizando esses princípios, isso vai contribuir muito, muito, muito para os materiais que vocês produzem, tá bom? Então, a gente finaliza aqui nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de me seguir no Instagram, não deixe de participar do canal no Telegram, não deixe de avisar os amigos e as pessoas que você conhece que pode, porventura, se interessar por um curso desse, pode, porventura, se interessar por um material desse. E ainda que você não tenha gostado, então, se você não gostou, se você gostou, você já me segue, você vai para o canal do Telegram. Se você não gostou, você entra em contato comigo e me dá um feedback. Sério, pode falar, na verdade, cara, não gostei, ou cara, achei que o conteúdo muito confuso, sua metodologia é ruim. Me fala de verdade, eu não vou ficar ressentido, mas isso vai me ajudar a melhorar e a produzir aulas cada vez melhores para vocês, tá bom? E se você gostou também, me dá um feedback positivo lá no Instagram, compartilha, enfim, me marca, grava se assistir na aula, ou tira uma foto, posta no Stories, porque isso também me ajuda bastante, tá bom? É isso, valeu, abração.